Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito do Consumidor. Eu sou o professor Leonardo Paiva e na aula de hoje eu vou trazer algumas informações para vocês sobre a proteção contratual e a garantia no CDC, no Código de Defesa do Consumidor. Pessoal, aula muito importante, aula bastante relevante. A OAB gosta bastante de cobrar as questões relativas à garantia de produtos e de serviços, claro, nos termos do CDC. Então é uma aula a se considerar aí que possa vir a cair uma questãozinha na prova da OAB. Então, bastante atenção a essa aula e vamos conversar lá sobre a garantia e a proteção contratual no CDC. Mas antes disso, pessoal, deixo aqui o meu site para vocês à disposição. Dúvidas, comentários, sugestões lá embaixo no campo de comentários. Lembrando que essa aula está disponível tanto no YouTube gratuitamente para vocês, quanto no meu site, este site aqui, ao valor de R$ 9,99 lá no site. A diferença é que lá no site você consegue, após terminar todas as aulas, receber o certificado de conclusão de 10 horas aula, que pode ser utilizado aí para várias finalidades, inclusive para contabilizar horas de prática, enfim, horas para sua faculdade. Então, lá no site a única diferença é um valor módico meramente para a emissão do certificado. Ok, pessoal? Bom, vamos conversar um pouquinho então sobre as proteções contratuais e as garantias no Código de Defesa do Consumidor. E a gente começa falando da proteção contratual lá no artigo 46. Vamos ver lá, pessoal, artigo 46. Os contratos de consumo não obrigarão o consumidor, se não lhe for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo ou quando seus termos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão do seu sentido e seu alcance. Ou seja, pessoal, aqueles contratos de consumo que são difíceis de se compreender, né, aqueles que têm termos complexos, ou ainda naqueles contratos em que o fornecedor não tiver entregue uma cópia dos seus termos previamente ao consumidor, esses contratos não obrigarão o consumidor. Ou seja, esses contratos não terão eficácia, não terão efetividade perante o consumidor. Serão contratos lá que não terão, de certa forma, nenhuma efetividade prática para o consumidor. Ou seja, não obrigarão os consumidores a pagar o preço, enfim, a fazer o que tiver que fazer de acordo com o que ele se obrigou por conta deste contrato. O consumidor só é obrigado a cumprir o que ele tiver prévio conhecimento, bem como aqueles contratos em que forem claras as regras contratuais, né, as normas contratuais que as partes estão dispondo. É o artigo 46 que traz aí, de certa forma, uma limitação àquela autonomia privada que as partes têm ao contratar, de forma que o consumidor vai ser protegido e não será obrigado a cumprir aquilo que ele não tiver conhecimento prévio, bem como aqueles contratos cujos termos sejam muito complexos ou que não estejam à disposição do consumidor previamente. Ok, pessoal? Bom, e o artigo 47 traz uma informação que eu gosto muito, que eu acho bastante importante, que eu já consegui utilizar várias vezes em favor de clientes meus em processos judiciais, que é o fato de que as cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. Ou seja, pessoal, aquelas cláusulas dúbias, aquelas cláusulas que deixam uma margem de interpretação e que muitas vezes isso é colocado no contrato para tentar dar uma valorizada a mais para aquele produto, para aquele serviço pelo fornecedor. Essas cláusulas que deixam lacunas, que deixam uma margem para interpretação, serão interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, parte mais fraca na relação. Então, sempre que tiver cláusulas dúbias, cláusulas que precisam ser interpretadas, que não são claras e objetivas, essas cláusulas são interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. Vamos voltar lá então, pessoal, esse é o artigo 47, muito conhecido, cai bastante em provas, inclusive de OAB e concurso. Tomem bastante cuidado lá, o artigo 47. Cláusulas contratuais sempre interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor no âmbito do CDC. Ainda dentro da proteção contratual, nós temos lá
que as declarações constantes em escritos particulares, recibos e pré-contratos vinculam o fornecedor. Ou seja, pessoal, não é apenas aquele contrato, aquele documento redigido pelas partes, com o nome lá, contrato, que obriga o fornecedor. Tudo que o fornecedor tiver prometido previamente, seja por mensagem, por meio de um recibo, por meio de um documento particular, obriga ele a cumprir, mesmo que não esteja escrito no contrato. Só não vai obrigá-lo se tiver claramente que a disposição foi diferenciada e que houve um desconto ou uma melhor condição para o consumidor. Mas tudo aquilo que for redigido antes do contrato vai obrigar, vai integrar o contrato e vai obrigar o fornecedor a cumprir, ok? E lá no artigo 49 trata também de uma questão prática bastante utilizada, bastante falada, que são os contratos não presenciais. Bom, pessoal, os contratos do CDC, ou melhor, o CDC é uma lei de 1990. Então é uma lei aí que já está completando 30 anos nesse ano de 2020. Sendo uma lei de 90, é claro que naquela época não se tinham tantos contratos eletrônicos, contratos pela internet, como se tem hoje, compras online, etc. O que nós tínhamos mais naquela época eram compras por catálogo, por telefone, esse tipo de contratação. Mas o CDC ele é uma lei que desde 1990 é uma lei tão progressista, ela trouxe tanto progresso que ela até hoje pode ser aplicada essa cláusula, esse artigo 49, aos contratos atualmente realizados por meio de internet, por exemplo. Tá? Que é justamente, de forma geral, são os contratos não presenciais. Vamos dar uma olhadinha lá sobre isso nos contratos não presenciais. Vejam só, o consumidor, deixa eu voltar aqui para minha caneta, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias da sua assinatura ou do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, ou seja, contratação pela internet, contratação por telefone, contratação por catálogo. Outro exemplo aqui que eu me deparei recentemente, eu estava estudando um julgado, o consumidor foi até uma loja e nessa loja presencial que ele estava não tinha o produto que ele queria, mas o vendedor tinha um catálogo com o produto, uma revista lá com o produto. O consumidor olhou na revista o produto e escolheu aquele produto. O produto chegou. Pergunta, aplica ou não aplica o artigo 49? Ele estava presencialmente na loja, mas o produto não estava lá. A decisão foi justamente de que aplica o artigo 49. Porque a ideia de se comprar presencialmente, por exemplo, eu vou numa loja, compro uma televisão, na loja e levo para casa. Eu pude ver a televisão, conhecer os seus atributos, enfim, como é que ela funciona e etc. Consegui ver a imagem dela, então eu consegui vê-la e levar para casa. Mas se naquela loja não tem o produto e o consumidor compra por um catálogo, por exemplo, aplica-se o artigo 49. Então aqui, pessoal, até continuando minha explicação, o artigo 49 tem por fim proteger o consumidor daquele produto que ele não conseguiu ter em suas mãos, que ele não conseguiu ver as características, o tamanho, que mais? Enfim, as informações gerais, porque ele não estava na loja. Ele comprou por meio de uma foto, de uma informação dada por telefone, pelo que estava lá na internet, por exemplo. Então, todos os contratos realizados fora do estabelecimento, todas as compras de produto, até serviço, o consumidor pode desistir num prazo de 7 dias. Esse prazo de 7 dias vai ser contado ou da assinatura do contrato ou do recebimento do produto ou serviço quando ele for entregue posteriormente. Então vamos supor que eu fiz uma compra numa loja online, qualquer loja online, desde que haja, claro, uma relação de consumo, né, pessoal? Se estiver comprando, por exemplo, de uma pessoa que está revendendo, por exemplo, vendendo o seu próprio produto. Vou comprar lá no OLX. O OLX faz uma intermediação, né? Ele, inclusive, normalmente não ganha percentual sobre a venda, nada. Eu vou comprar de uma outra pessoa que está vendendo alguma coisa usada. Em relação a essa pessoa, eu não tenho as proteções do CDC, porque, em regra, essa pessoa está vendendo uma coisa que é dela. Ela não é fornecedora. Então, muito cuidado aqui. Primeiro, a gente tem, para que, claro, se aplica o artigo 49, tem que haver uma relação de consumo. Consumidor-fornecedor. Fornecedor é aquele que presta serviço ou vende produto de forma habitual e profissional. Lá nas nossas primeiras aulas também. Se eu tenho um consumidor, se eu tenho um fornecedor, se eu tenho uma relação de consumo, se aplica o artigo 49. Então, eu vou fazer uma compra em qualquer loja virtual, de uma loja, de uma pessoa que é vendedora normalmente. A partir do momento que eu recebo aquele produto, eu posso desistir desta compra. Simplesmente porque eu não quero mais.
Vamos supor que chegou na minha casa, eu não gostei da qualidade, não era bem acabado, o tamanho não era exatamente aquilo que eu precisava. Você não tem que justificar aquilo para o fornecedor. Você vai dizer o seguinte, nos termos do artigo 49, eu tenho 7 dias para desistir, sem motivo da compra. Então você vai lá, pede para devolver e eles são obrigados a te reembolsar o valor de volta. Inclusive o CDC, como a gente vai ver aqui na sequência, diz que esse valor tem que ser reembolsado atualizado monetariamente. Vamos para o slide lá, pessoal. Vejam só. Então, vamos de novo. Contratos não presenciais. Artigo 49. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias da assinatura ou do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial. Nesse caso, os valores devem ser devolvidos imediatamente, monetariamente atualizados. A loja não pode te pedir lá 30 dias úteis. Não, ela tem que devolver imediatamente. E se a compra é por cartão de crédito e demora um tempo para a operadora devolver? Aí é outra história com a operadora, mas a loja tem que solicitar a devolução imediatamente, ok, pessoal? E, inclusive, monetariamente atualizado. Normalmente, por conta aí desse período de 7 dias, essa correção monetária, essa atualização monetária não dá grandes diferenças. Então, dificilmente ela cabe esse pedido. Mas o código prevê que deve ser devolvido monetariamente atualizado. Aproveitando, puxando um parênteses aqui, pessoal. Compras que você faz presencialmente não tem prazo de arrependimento. O artigo 49 fala do direito do arrependimento, né, dessas compras não presenciais. A gente costuma chamar de direito de arrependimento. Mas compras presenciais não têm direito de arrependimento. Normalmente aquelas trocas que as lojas fazem de 30 dias com cupom fiscal e etc, são meras práticas de mercado. Se você vai numa loja, compra uma roupa, um tênis, uma televisão, o que quer que seja, sai da loja com o produto, você não tem o direito de devolvê-lo e simplesmente receber o dinheiro de volta. E a loja normalmente, quando o faz condicionando a troca por outro tipo de produto e faz isso por mera liberalidade da loja. Não há uma obrigação legal. Então eu já vi gente passando vergonha na loja dizendo que tinha o direito de devolver em 30 dias. Não existe esse direito. Se tiver algum defeito, algum vício, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, na sequência aqui quanto à garantia, claro, ela é obrigada a trocar, ela é obrigada a reparar, trocar, devolver o dinheiro, vai depender da situação. Agora, se não tem nenhum tipo de vício, a loja não é obrigada, nas compras presenciais, a trocar, a devolver o dinheiro e etc. O direito do arrependimento, pessoal, no CDC só existe no artigo 49, que é aquele que a gente acabou de tratar, pelo qual você pode devolver um produto ou até um serviço, né, no prazo de 7 dias a contar da contratação ou do recebimento, sem qualquer motivo. Você pode devolver e receber o dinheiro de volta. Compras presenciais não te dão essa possibilidade. Qualquer ato que a loja faça é por mera liberalidade. Ok, pessoal? Vamos voltar para o slide lá. Qualquer dúvida, me perguntem. Claro, perguntem aqui embaixo no texto, né, pessoal? Eu sei que eu estou gravando a aula, mas perguntem aqui que eu respondo para vocês, não tem problema nenhum, aqui no YouTube. Garantia. Agora sim, pessoal, a gente vai falar da garantia, que é uma questão um pouquinho diferenciada. Então vejam, a gente estava falando até agora há pouco, vamos voltar aqui para mim, sobre o direito do arrependimento. Compras online, compras realizadas fora do estabelecimento, o comprador, o consumidor, pode desistir da compra no prazo de 7 dias a partir da assinatura do contrato ou do recebimento, sem qualquer motivo. O produto não precisa estar danificado, você simplesmente pode ter se arrependido e receber o dinheiro de volta. Se a compra é presencial, você não pode se arrepender. Você só pode exigir a reparação, devolução de dinheiro, troca, a gente vai ver quando que isso acontece e como, nos casos de vício, ok? Vamos lá então falar da garantia nos termos do artigo 1º 50, depois 24, a gente vai fazer um mix aqui de artigos para falar da garantia. Primeira coisa que nos importa falar, que é importante, é que a chamada garantia contratual, ela é complementar à garantia legal. Ou seja, pessoal, a gente vai ver aqui que o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele determina algumas garantias, né? Garantia de 30 dias, garantia de 90 dias, vai depender do produto. E essas garantias que o CDC determina são chamadas de garantias legais. É a própria lei, é o Código de Defesa do Consumidor que garante ao consumidor este prazo para, caso haja algum tipo de dano, algum tipo de vício, algum tipo de fato do produto, o consumidor possa repará-lo, né, possa exigir a reparação dele pelo fornecedor ou a troca, vai depender muito do caso aqui, dos prazos, etc.
Agora, normalmente aquelas garantias que a loja costuma falar para você que o produto tem, ela é uma garantia contratual que está se somando à garantia legal. Então é bem comum, pessoal, você ir comprar lá, por exemplo, algum eletrodoméstico, televisão, etc. E na loja te falarem que a garantia é de 1 ano, 12 meses. É bem comum isso, é uma prática do nosso mercado. Esses 12 meses, se você for ver bem certinho no contrato de compra, no manual, em algum documento que te entregarem na loja, normalmente, eles estão te dando a garantia legal, que é de 90 dias, cerca de 3 meses. Eles estão adicionando a garantia legal, uma garantia contratual dada pelo fabricante, né, pelo fornecedor, pelo prazo de 9 meses. Os 9 com os 3 que você tem da legal, somam-se 12. Agora, se no contrato ou se no manual, o que quer que seja, tiver escrito que a garantia contratual é de 12 meses, você tem a contratual e depois você vai somar a legal de mais 3 meses. Você teria 15 meses de garantia, 1 ano e 3 meses, portanto. Ok? Vamos ver melhor aqui e a gente vai entender isso no nosso CDC. Então a garantia contratual é complementar à garantia legal. É importante que vocês vejam, sempre que forem comprar um produto ou serviço, qual é o prazo da garantia contratual que ele está te dando. Normalmente os vendedores dizem lá uma garantia total, que é aquela garantia de 1 ano, garantia de 12 meses, que soma a garantia contratual com a garantia legal que o CDC vai dar para a gente. Vejam o artigo 24 na sequência lá, pessoal. A garantia legal independe de termo expresso e é vedada a exoneração contratual do fornecedor. Ou seja, o fornecedor não pode colocar no contrato que não se aplica aquele caso garantia legal. A garantia legal decorre de lei, ou seja, mesmo que o fornecedor diga que ela não existe, ela existe sim, ok? E ela independe de termo expresso, é o que está no artigo 24. A lei garante. Então não precisa estar no contrato, lá no manual, etc., que há uma garantia legal de tanto tempo. Ela simplesmente se soma àquela contratual que o fornecedor dá ao consumidor. E ela não precisa estar escrita em lugar nenhum, bem como o fornecedor não pode se exonerar dessa garantia legal. O prazo de garantia estabelecido pelo CDC como um prazo decadencial para reclamar dos vícios. Bom, pessoal, é importante a gente tratar aqui da diferença dos prazos decadenciais para prescricionais, mas eu não vou perder tempo aqui. Quem sabe um outro vídeo eu gravo para vocês para tratar disso, que é um instituto um pouquinho mais de direito civil puro. Aqui no direito do consumidor cabe só saber que os prazos de garantia legal são prazos decadenciais. Decadência, pessoal, nada mais é do que a perda do direito. Ou seja, eu tenho algo para reclamar, não reclamei, perdi o direito. Eu nunca mais vou poder reclamar dessa situação. Já a prescrição é a perda do prazo para postular em juízo alguma coisa. Eu perdi o prazo para entrar na justiça contra aquilo. Eu não perco o direito, mas eu perco o prazo para poder exercer o meu direito. Basicamente isso. Os prazos de garantia do CDC, eles são decadenciais na medida em que acabou o prazo do CDC, acabou o meu direito. Então eu tenho um prazo de X dias para reclamar. Passou daquele prazo, eu não tenho mais direito sobre aquela garantia, por exemplo. Ok? Vamos tratar lá então, seguindo aqui, falando agora efetivamente dos prazos de garantia. E os prazos de garantia estão lá no artigo 26. Produtos duráveis têm garantia de 30 dias. Ou melhor, desculpem, produtos não duráveis têm garantia de 30 dias e os produtos duráveis têm garantia de 90 dias. Eu já falei sobre produto nas aulas iniciais aqui do nosso curso. Só para relembrar então, pessoal, produto não durável é aquele que se extingue ou vai se extinguindo com o uso. Exemplo, tinta, alimentos, produtos de limpeza e etc. Tudo aquilo que vai se esvaindo, vai acabando com o uso, é produto não durável. Produtos não duráveis têm garantia de 30 dias. Agora, produtos duráveis são aqueles que não vão se extinguindo com o uso. Ok? Vamos dar um exemplo aqui, pessoal. Um mouse de computador. Cada vez que eu uso esse mouse aqui, ele vai acabando, até que daqui a, sei lá, 3 anos não tenha mais mouse. Mesmo que ele, de certa forma, pare de funcionar depois de certo tempo, ele vai continuar sendo um mouse, tá? Mesmo que não esteja funcionando em algum momento. Ele não vai se acabando. Agora, um produto de limpeza, você vai lá e comprou um Veja multiuso. A cada uso, ele vai diminuindo e vai chegar no final. Ele não vai ser um produto de limpeza, vai ser uma embalagem vazia. Ok, pessoal? Então, tudo aquilo que você vai usando e ele vai diminuindo, vai acabando, ou se acaba num uso só, é
não durável. Tudo aquilo que continua com a sua essência, mesmo após inúmeros anos, são produtos duráveis. Ah, e roupa, professor? Pergunta, pessoal, olha que perigo. A roupa, à medida que você vai usando, ela vai acabando? Vamos supor que você não percebeu que é o último uso da roupa, tá andando na rua. Você fica pelado? Não, né, pessoal? Claro que não. A roupa é um produto durável, porque ela vai continuar sendo uma camiseta para o resto da vida. Claro, ela pode virar um pano de chão em algum momento, né? Isso acontece bastante, mas ela vai continuar tendo a característica de uma camiseta. Ela não vai perdendo partes a cada uso, certo? Ela vai desbotando, etc. Mas isso não quer dizer que ela vai se esvaindo, ok? Então aquilo que vai se acabando com o uso é produto não durável. Aquilo que continua com a sua essência, produto durável. Produto não durável, garantia de 30 dias, produto durável, garantia de 90 dias. Então, produto não durável 30 dias, produto durável 90 dias. Normalmente o pessoal fala, né, 3 meses aqui, 90 dias, mas para prova, seja minha prova de faculdade, seja prova da OAB, seja prova de concurso, tem que saber o prazo que o CDC fala em dias, 90 dias. Ok, pessoal? Marco inicial, a partir de quando eu começo a contar esses prazos? Depende, pessoal. Se for um vício aparente ou de fácil constatação, esses prazos aqui de cima começam a contar da entrega do produto ou do término da execução dos serviços. Ok? Então vamos lá, vamos supor, pessoal, deixa eu voltar aqui para mim. Vamos supor que eu comprei, deixa eu achar alguma coisa aqui para usar. Aqui, comprei meu celular. Vamos supor que eu comprei aqui o meu celular e no dia que eu comprei ele veio com uma mancha no meio da tela. É aparente ou de fácil constatação esse vício? Claro, pessoal, bati o olho nele e vi que está com problema. A partir desse momento, ou seja, a partir da aquisição, da entrega, do momento que eu recebi esse telefone, começa a contar o prazo de 90 dias, porque é um produto durável, para eu poder reclamar a garantia deste produto, ok? Agora, vejam só, esse telefone eu compro ele, ligo, está tudo certinho funcionando. Porém, depois de 4 meses de uso, aparece um superaquecimento aqui numa placa que faz essa placa derreter e estragar o telefone inteiro. Pergunta, a partir de quando começa a contar o prazo de 90 dias? Vejam lá no slide, pessoal. O chamado vício oculto, tem o seu prazo de garantia, que é aqui de 90 dias no meu celular, a partir do momento em que ficar evidenciado o vício, a partir do momento que eu conseguir verificá-lo, a partir do momento que eu conseguir ver a sua existência, ok? Então, naqueles produtos cujo vício é aparente ou de fácil constatação, o prazo 30 ou 90, vai depender se o produto é durável ou não, começa a contar da entrega. Se estivesse tratando de um vício oculto, a partir do momento em que ficar evidenciado o vício. Ok, pessoal? Esse slide é extremamente importante. Prova da OAB despenca. Segunda fase da OAB, quando você vai fazer civil lá e cai uma peça de consumidor, direto tem isso aqui. Prova de concurso público cai sempre. Prova da faculdade pode ter certeza que vai cair também para vocês. Ok, pessoal? Garantia, então. Os prazos de garantia e marco inicial são extremamente importantes. Anotem, qualquer dúvida me perguntem por e-mail, pelo nosso site ou aqui mesmo embaixo no YouTube, no campo das perguntas. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo slide aqui. E o próximo slide é o final da aula de hoje. Eu deixei mais uma vez ali, acabei deixando o e-mail do meu escritório. Fiquem à vontade, pessoal, para mandar e-mail para mim lá no meu e-mail profissional. Aqui, na verdade, estão as redes do meu escritório, mas as minhas redes da docência são todas Prof. Leonardo Paiva. Então lá no Facebook, lá no Instagram, aqui mesmo no YouTube também, tudo /Prof. Leonardo Paiva e o meu e-mail profleonardopaiva@gmail.com, tá certo? Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Qualquer dúvida, falem comigo. Essa aula pode desencadear algumas duvidazinhas, não fiquem com ela, conversa comigo e a gente resolve. Um grande abraço a todos, pessoal, até a nossa próxima aula. Tchau!